Senhoras e senhores, muito boa noite. Essa sessão solene foi especialmente convocada para a outorga da medalha Cassiano Ricardo ao SEDECA, Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, pelos bons e inegáveis serviços prestados à coletividade de São José dos Campos. Passaremos à composição da mesa, que irá dirigir os trabalhos desta noite, e para presidi-la convidamos a autora da propositura que concede a honraria, vereadora doutora Ângela. Em nome da presidente, convidamos também para tomar assento à mesa diretora a doutora Célia Aparecida de Souza, advogada e conselheira tutelar. Boa noite. Boa noite a todos, sob a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do povo, declaramos aberta a presente sessão solene. Queria convidar para estar junto na mesa conosco o doutor Gilson Aparecido dos Santos, presidente do SEDECA, que venha sentar junto com a gente para presidir essa sessão também. Convidando a todos de pé para a execução do hino nacional. Brasil de amor eterno seja assim.
estrelado, bendigo verde ouro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues na justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte terá adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Ouviremos neste momento a palavra da excelentíssima senhora vereadora, doutora Ângela, autora da proposta de homenagem. Antes de eu me manifestar, queria estar noticiando a presença do vereador Wagner Balieiro, convidá-lo a estar conosco na mesa. Nós estamos numa cerimônia. Nós estamos numa cerimônia para homenagear 20 anos de uma entidade que trabalha, luta, se organiza na defesa das crianças e adolescentes. Mas antes da data que iniciou oficialmente os trabalhos dessa entidade, teve muita gente que lutou para criar, e ele lutou para ser aprovado na Câmara e virar lei, no Congresso e virar lei, o Estatuto da Criança e Adolescente. Foi um marco, depois da Constituição, em que passou a ser uma sociedade de direitos e as crianças têm que ser protegidas de modo especial. Então, quando a gente vê algumas pessoas abnegadas, compromissadas, que se unem exatamente para fazer valer esses direitos, a gente tem que comemorar, porque são 20 anos de resistência e, na atual situação que o Brasil está vivendo, em que garantir direitos, lutar por direitos, é uma coisa que parece que meio arcaica, meio fora de moda, e as pessoas que continuam com esses sonhos, com esses ideais, ficam marginalizados e apontados o dedo como aqueles que estão prejudicando e atrapalhando o país. Então, muitas dessas pessoas que sonharam, que lutaram antes até do SEDECA ter criado como uma entidade e passar a trabalhar na defesa dos direitos da criança e adolescente, a gente tem duas pessoas aqui ao lado da gente, e muitos outros que estão aí sentados, que lutam, e que eu me lembro quando a gente fazia manifestação na praça, pelo ECA, a gente fazia, eu não vou dizer quem é, não, quem fazia, eu não era jejum, era greve de fome, né? Porque acreditava que é possível sonhar, que é possível lutar por direitos. Então, nós estamos chegando hoje, depois de 20 anos, e essa Casa de Leis quer fazer essa homenagem exatamente, não só à entidade, porque a entidade em si, sozinha, é um nome, mas a todas aquelas pessoas que, ao longo desses anos todos, lutaram por uma sociedade mais justa, mais fraterna, e que aquelas nossas crianças e adolescentes tivessem quem pensasse neles como sujeitos de direitos, e que o ECA tem que ser respeitado e a gente tem que fazer valer uma luta de muita gente para que a gente tivesse no país, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, que, nas diversas áreas, né, na saúde, na assistência, na educação, no esporte, e, inclusive, prevê medidas para aqueles que, por algum motivo, a sociedade conduziu eles para a situação de conflito com a lei. E é essas pessoas, esses adolescentes, que têm no SEDECA a garantia de direito, pessoas que pensam neles como pessoas que são possíveis, inclusive, de ser reabilitadas para a sociedade,
é que a gente saúde a sociedade de São José dos Campos, através dessa homenagem, através da homenagem da Câmara, saúda todos esses sonhadores que, ao longo desse tempo todo, não pararam de continuar lutando por direitos. Convidamos agora para se pronunciar o vereador Wagner Balieiro. Boa noite. Primeiramente, queria cumprimentar a vereadora doutora Ângela pela belíssima iniciativa, Célia, doutor Gilson, todos os presentes, os amigos, os colegas. Essa é uma homenagem mais do que justa e no momento que nós sabemos os grandes desafios que estão sendo impostos para que a gente consiga garantir essas conquistas que tivemos ao longo dos 20 anos, a conquista do ECA, a conquista que esta entidade, né, esse centro teve já em nosso município, né? O Brasil está aí com tanto questionamento das instituições, das leis, muitas vezes de maneira toda atrapalhada, fazendo a retirada de muitos direitos das pessoas, né? E quando a gente tem uma homenagem como essa, é o momento da gente, ao longo de 20 anos, relembrar toda a história, relembrar todas as vitórias, relembrar as conquistas que tivemos em benefício das nossas crianças, dos nossos adolescentes, enfim, da nossa população. Então, só passei mesmo aqui para dizer que a entidade, a homenagem, ela é um reconhecimento de todo o trabalho feito no município, né? São José, agradecendo, através da aprovação por unanimidade de todos os vereadores, de toda a história escrita em São José dos Campos por essa entidade que faz parte do cotidiano da nossa população e é fundamental para que a gente possa ter de verdade um dia sonhar com os direitos da criança e adolescente sendo de fato atingindo a todos em nossa cidade, né? Ainda não chegamos nisso, nós temos muitas lutas, muitos trabalhos ainda pela frente, mas as conquistas que nós tivemos aqui, grande parte delas deve-se ao envolvimento da sociedade civil, deve-se ao envolvimento do SEDECA e de muitas lideranças que têm um compromisso de uma cidade para todos. Então, parabéns a todos, parabéns, doutora Ângela, e vamos em frente, continuar nessa caminhada para que consigamos, em breve, fazer valer na prática, em todos os sentidos, o direito de nossas crianças e nossos adolescentes. Convidamos agora para se pronunciar a advogada e conselheira tutelar Célia Aparecida de Souza. Aviso, né? Mas eu gostaria de... Nós estamos comemorando 20 anos de Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, formalmente, né? Mas a gente teve todo um movimento anterior. E eu costumo dizer que o SEDECA ele nasceu de uma espécie de desobediência civil, né? Porque ele nasceu no contexto de municipalização das medidas socioeducativas em São José, e nós, numa calada da noite, pegamos os prontuários dos meninos e resolvemos que, a partir daquele momento, então, nós íamos dar início ao processo de liberdade assistida comunitária, que foi o nosso primeiro projeto, a nossa menina dos olhos, né? E aí, a partir dessa nossa experiência direta com os meninos, é que a gente foi ganhando a nossa indignação ética para ir se envolvendo também em outras ações. Dentro desse projeto, a gente vivenciou a experiência de morte do Jair Jesuíno Trindade, que foi assassinado no Campo dos Alemães pela Polícia Militar. E aí o nome do SEDECA, ele nasce, então, desse fato muito triste, né? E aí a gente vem todos os nossos movimentos de luta, seja para a implantação das medidas socioeducativas. Hoje, quando a gente vê a questão da unidade educacional aí implantada,
a gente sabe que foi uma luta muito grande, uma mobilização, porque a gente tinha um grupo que resistia muito à implantação das unidades educacionais aqui. A gente teve também outras ações na área dos direitos sociais também, a questão de uma ação coletiva envolvendo mais de centenas de famílias que eram envolvidas no Bolsa Família, que repentinamente foi cortado pela administração da época, e a gente conseguiu fazer com que fossem reconhecidas novamente dentro do programa. Então, assim, na verdade, é um histórico de luta, e a gente vê todos os rostos aqui, como dizia a nossa grande militante do movimento da infância, Terezinha Helena, direitos humanos é como uma pedra, né? Cada um vem e dá uma martelada, e, de repente, essa pedra se quebra, e ela é resultado de todas as pessoas que, de alguma forma, contribuíram para isso, né? Então, a gente está aqui, a gente é meio jurássico, né, no início, mas, na verdade, o SEDECA é a construção coletiva, né? É um movimento difuso e coletivo, né, que se espalha por aí e está aí também nessa luta por direitos, nessa questão da luta pela implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente, quando pensa que já está tudo, que é só uma questão de implementação, a gente percebe que não, que a gente ainda tem que lutar por assegurar aquilo que já conquistamos, que é, por exemplo, a questão aí da luta contra a redução da idade penal, né? Então, a gente tem movimentos na história que a gente chama de movimentos cliquês, né? Que são aqueles movimentos de retrocesso na questão da garantia de direitos. E a gente está aí para assegurar aquilo que já conquistamos e implementar também as políticas públicas. Acho que o desafio é muito grande, né? E aí a gente continua convidando todo mundo para estar dando essa martelada aí e continuar, porque os direitos humanos é uma evolução histórica, né? Então, acho que é isso. Mais do que nos parabenizar, é mesmo nos convocar para a gente retomar essa história, né? Porque, como dizem os judeus, quando a gente perde a memória, a gente se torna infiel, né? Então, que a gente tenha essa fidelidade mesmo aos nossos compromissos e que a gente consiga, aurir da nossa atuação direta com criança e adolescente, a indignação ética para essa construção coletiva. Porque a criança, para a gente, ela tem nome, ela tem sobrenome, ela tem o rosto, né? E o nosso coração é um coração povoado, né, de crianças e adolescentes, e é isso que nos mantém na luta, né? Então, é isso. Senhoras e senhores, chegamos ao ápice deste evento. É com grande prazer que, neste instante, passaremos às mãos do presidente do SEDECA, senhor Gilson Aparecido dos Santos, a medalha Cassiano Ricardo. Pedimos que a vereadora doutora Ângela, autora da propositura, faça a entrega dessa láurea. Senhor Gilson, por gentileza, posse em frente à mesa para receber, em nome do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a homenagem do povo de São José dos Campos. Como tantas que já vi, tem crianças nas calçadas, gente humilde nos jardins, tem avenidas, praças, ruas asfaltadas, todas muito iluminadas. Como é bom viver aqui, céu sempre aberto, terra limpa e hospitaleira. Convidamos neste momento para se manifestar, em nome do SEDECA, o senhor Gilson Aparecido dos Santos. Criou asas pra voar, um povo unido, branco, negro e imigrante. Boa noite a todos e a todas. Operário, Fiquei um pouco emocionado com a homenagem, porque passa um filme na cabeça da gente. Eu me lembro que
a Câmara Municipal ainda era ali na Praça Afonso Pena, e irmã Célia, que para mim é irmã Célia mesmo, não tem outro jeito, Analto, né? A gente não deve deixar de reconhecer o trabalho desse cara que iniciou essa jornada conosco, o Carlos Alberto Tchaca também, né? Que também esteve nessa caminhada nos primeiros dias do SEDECA. Aí eu me lembro que Célia, eu, Arnaldo, nós sentamos lá na Câmara Municipal ali e nós começamos a discutir, né, o que nós podíamos fazer. Já tinha um movimento em São José dos Campos muito antes do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente vivia ali um período onde a gente vivia as eleições diretas, Lula e Collor. O Collor sagrou vencedor. E aí a gente, dentro desse movimento, dentro desse momento histórico, a gente começava no movimento pelos direitos de criança e adolescente. Também temos que lembrar da Fátima de Souza, né, que também esteve nos primeiros momentos da gente. Hoje eu vejo aqui pessoas que foram estagiárias do SEDECA, que hoje estão trabalhando no SEDECA. E hoje à tarde eu falei com a Célia, Célia, eu queria que você estivesse na mesa, né? Porque o trabalho todo da gente foi a irmã Célia que nos deu os primeiros instrumentos, que nos deu essa indignação ética, né, de tanto que ela fala, e muitas coisas das quais nós não entendíamos, mas quando eu tenho um problema, quando eu não entendo de um assunto, eu olho a qualidade da pessoa e o compromisso da pessoa que está defendendo aquela ideia, né? Então, às vezes, eu não conseguia entender, eu falei, mas esse pessoal é bom, né? Então, eu vou com eles. E aí, os primeiros rudimentos, os primeiros passos, né, a gente veio formando. E a Célia disse que um dia reuniram e foram lá para... a primeira sede do SEDECA foi na Rua Minas Gerais, ali é Bela Vista ou Vila Maria? Vila Maria, na Rua Minas Gerais. Aí depois, a gente tem que também lembrar da congregação salesiana, né? As irmãs salesianas, que nos apoiou com sede, com recurso financeiro, né? Disponibilizando profissionais para que nós estivéssemos fazendo esse trabalho que nós sempre fizemos, né? E aí, essa era no Idos lá de 1992, 1993. Até que a doutora Ângela veio a ser prefeita dessa cidade. E nós resolvemos instituir, sair do movimento, que era um movimento que tinha pessoas que eram sindicalistas, advogados, estudantes, estagiários, era assim, eram várias pessoas, né, de matrizes diferentes, mas que convergiam para a causa da criança e do adolescente. E aí a gente ficou muitos anos ali na Rua Siqueira Campos, né, onde nós tivemos participação direta, né, com a questão no combate à violência institucional, que na época, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, né, aqui em São José dos Campos, era muito grande. A gente, de alguma maneira, conseguiu denunciar vários desmandos, né? Então, o SEDECA surge também de uma situação de injustiça, onde um adolescente desarmado, ele é apreendido lá no Campo dos Alemães, é posto, todo mundo presenciou, ele é posto dentro da viatura policial e chega na Vila Industrial com 4 ou 5 tiros, né? E assim, diante desse fato,
né, nós reunimos e falamos, essa situação não dá mais para continuar. E a gente resolveu institucionalizar. Aí, em 1996, nós ainda não tínhamos a nossa personalidade jurídica. Através da obra social magnífica, e a congregação salesiana, nós fizemos nosso primeiro convênio. Ou seja, nós ali na creche Patronato, né, na rua Sebastião Ume, um domingo à tarde nós sentamos, fizemos o estatuto, registramos, né, como a gente faz hoje, corre atrás e tal, né? O Arnaldo, nós não tínhamos dinheiro, né? O Arnaldo saía com um livro pedindo recurso para todo mundo, não tinha carteira, não tínhamos nada, né? Aí fizemos, e foi assim, na administração da doutora Ângela, que já tinha com ela essa preocupação social, essa defesa do direito da criança e do adolescente, nós fizemos o nosso primeiro convênio, né? E aí a gente ganhou força, nós nos qualificamos, nós nos preparamos para os anos seguintes, né? Então, hoje o SEDECA tem a sua sede lá na rua Manuel Pedro de Carvalho, número 36, né? De uma experiência também que só pode ser vivida por uma entidade, entre aspas, marginal, né? Onde essa entidade, sem ter recursos, sem ter sede, a gente decidiu entrar num prédio que foi doação da Sociedade de São José dos Campos. A gente lavou esse prédio, nós contratamos um caminhão com 8.000 litros d'água, nós lavamos o prédio do 4º andar de cima para baixo e pegamos as nossas coisas, como fazem assim as famílias muito carentes, né? Pegamos os nossos móveis e mudamos para lá e estamos lá até hoje, né? Então, somente uma entidade assim que se dispõe, né? E o SEDECA nasce, e é do seu estatuto, a gente fazer o controle, né, das políticas de atenção à criança e adolescente, a promoção, né, e a defesa de direitos, né? Hoje nós somos conveniados com o Estado de São Paulo, através da Defensoria Pública, né? O SEDECA atende hoje inúmeros 3.500 processos, né? Onde a gente atende a população carente de São José dos Campos, que precisa e que necessita da defesa técnico-jurídica e que ela não possa pagar essa defesa. Então, hoje o SEDECA tem esse convênio, tem esse compromisso com a população mais carente, da qual garanta um princípio constitucional da acessibilidade à justiça, né? A gente sabe que somente a justiça não é capaz de resolver todas as nossas questões, mas grande parte, né, a gente hoje a judicialização dos movimentos, né, acaba se desaguando no próprio poder judiciário. Então, nesse sentido, o SEDECA também teve participação, quando ainda não tinha uma vara especializada da infância e da juventude, as audiências que envolviam os adolescentes autores de ato infracional era feito no banheiro do fórum e com um escrevente. Um dia, Célia e eu dissemos, nós não vamos fazer nenhuma pergunta, nós não vamos participar de audiência onde adolescente é atendido no banheiro do cartório e não tem uma autoridade judicial, né? Aí o promotor era o doutor Falso, a gente recusou uma vez, eles acharam, só hoje. Nós recusamos a segunda vez, foi ontem e hoje. Aí nós recusamos várias vezes, aí começou a mudar. O juiz descia para atender os adolescentes. Por quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o adolescente tem o direito de ser ouvido pela autoridade judicial, né? Nós participamos, ainda não havia a promotoria da infância e da juventude. Nós assinamos documentos, encaminhamos ao governador na época, com várias outras entidades, né, para que tivéssemos aqui uma promotoria
especializada nos direitos da criança e do adolescente. Nós conseguimos essa conquista junto com outras entidades. Da mesma forma, foi a Defensoria Pública, né, que não tinha, e nós fizemos vários pleitos, né. O SEDECA teve também, ao longo desses 20 anos, uma briga muito constante, com petições, com interdições, das celas onde os adolescentes em conflito com a lei ficavam. E isso, primeiramente, a cela era no 5º DP, totalmente irregular, os adolescentes ficavam misturados aos adultos. Depois mudou-se para o 3º DP, onde era totalmente insalubre a cela, e depois era também misturado com os adultos. E depois veio, a gente conseguiu interditar lá também, depois veio para onde é hoje, aqui na Humaitá, no fundo da Humaitá. A gente também conseguiu, era muito, ainda, aquilo ali não é o ideal, né? Mas a gente, através de vários movimentos, a gente conseguiu sensibilizar, né? Na época, salvo engano, era ministro da Justiça, era José Gregory. Ele ligou para a Célia, disse que estava acompanhando de Brasília, e veio uma determinação onde teve que fazer uma reforma com urgência aqui no 1º DP para que os adolescentes tivessem uma situação de acomodamento, de alojamento melhor do que estavam. Porque, inclusive, a nossa denúncia foi para a vigilância sanitária. A vigilância sanitária chegou lá e disse: aqui não tem condição de abrigar adolescentes em conflito com a lei. Porque aquele que está em conflito com a lei, ele não está destituído de outros direitos. Ele está privado de liberdade por um determinado tempo, e de maneira excepcional, né? Então, o SEDECA, ao longo desse tempo, também, né, diante dessas lutas que eu já relatei, um caso que é um expoente foi um caso que nós atuamos, onde um adolescente foi morto pela rota, né? Esse adolescente teve o revólver introduzido dentro da boca, e o policial fez várias vezes, só deixou um projétil no tambor, e fez várias vezes roleta russa e atirava. Aí o policial tentou pela última vez e acabou matando aquele adolescente, que é o Paulo Honório, né? Essa atuação destacada pelo SEDECA nos rendeu prêmios, né? Mas isso não quer dizer nada diante da atrocidade que esse adolescente foi vítima. Então, a gente atuou nesse caso. O Dr. César foi meu companheiro nesse caso. Nós estivemos no Romão Gomes. Os policiais foram expulsos da corporação, foram julgados pelo Tribunal do Júri, condenados a 22 anos, cada um de prisão. E o SEDECA também impetrou uma ação em nome da família, para que essa família fosse ressarcida pelo Estado. Essa ação ela está ganha, hoje a família está aguardando, depois de quase 14 anos, né? A família aguarda a indenização pelo Estado. Não há mais recurso, né? Está na fila do precatório, né? E, então, os trabalhos diretos, o SEDECA também teve trabalhos diretos com criança e adolescentes, com projeto como Refazendo Vínculos. Tivemos trabalhos diretos com a Liberdade Assistida Comunitária, que é uma experiência que o Analto e a Célia trouxe de São Paulo, onde tivemos a participação e sempre apoiando o padre Júlio, né, Lancelotti, aquele que o governador se confessa com ele, quem que é? Rosalvino, né? Lá da Zona Norte, lá da Zona Leste de São Paulo, né? Corintiano. Então, assim, Dom Luciano Mendes de Almeida sempre nos apoiou. Então, o SEDECA, de alguma maneira,
ele faz parte de uma paisagem de São José dos Campos, lembrando do que disse o vereador Wagner Balieiro, né? A gente aceita esse prêmio, aceita essa homenagem e renova com a cidade de São José dos Campos os nossos compromissos, né? A gente quer e vai continuar a trabalhar. Eu quero agradecer cada um que passou pela vida do SEDECA esse tempo todo, né? Doutor Diogo, César, Mara, Renata, Gledson, Carla, a Fátima, que foi nossa estagiária, Regina Giúnior, o Eduardo, a de verde, eu estou... Me ajuda, vai. Angélica, que passou por lá. Assim, o SEDECA é uma entidade que foi muito ajudada, né? E que ajudou também demais. Então, a gente quer, nesse momento, dizer que estamos com a cidade de São José dos Campos, renovando nossos votos, renovando aqui o nosso compromisso com a defesa, com o controle, com a promoção dos direitos da criança e do adolescente, né? E que nós, por mais 20 anos, né, possamos nos dedicar a essa causa, né? A Célia diz que somos jurássicos, né? Na época, tínhamos mais cabelos, menos gordura, mas chegamos, né? Estamos aqui. E eu queria poder também lembrar de uma pessoa que já não está entre nós, que foi o Denis Ribeiro Salgado, que nos ajudou imensamente, né? E eu queria, em memória, também dizer isso a ele, né? Onde quer que ele esteja, que ele também se sinta agraciado por essa homenagem que recebemos aqui hoje, né? Diante de tanta ajuda, tanta a presença, a ajuda, né? Então, Denis, onde quer que você esteja, lembre-se que nós aqui não esquecemos de você e que nós temos um compromisso de fazer do SEDECA um centro, além de ser um centro de defesa dos direitos da criança, tem que ser um centro de cidadania, né? A gente tem companheiros, né, que estão voltando hoje ao SEDECA, né, que a gente emprestou para outras causas, mas hoje eles estão voltando, né? A gente vai se somar às várias partes hoje existentes dentro do SEDECA e transformar aquele prédio, essa entidade, num centro realmente de cidadania, num momento tão especial que nós estamos vivendo, beirando uma crise institucional, né? A gente tem acompanhado os noticiários e a retirada de direitos hoje parece que é uma ordem, parece que a economia justifica toda a retirada de direitos. E a gente não pode concordar com isso. E fazer direitos humanos, como a Célia disse, né, é bater naquela pedra e é também remar contra a maré. E aí, quando a gente rema contra a maré, duas coisas acontecem. A gente cria músculo, né? A gente fica musculoso, que nós estamos remando contra a maré, e também a gente é xingado, né? Mas quem tem essa indignação ética de que a Célia fala, de quem acredita no propósito de vida, que o ser humano, ele, como diz Caetano Veloso, ele é para brilhar, não é para sofrer, não é para passar privações, né? A gente continua esse trabalho. Então, nós estamos renovando os nossos votos com a cidade, a gente agradece à Câmara Municipal, agradece a presença do vereador Wagner, a presença da doutora Ângela pela iniciativa, né? Muito humildemente a gente recebe essa homenagem, mas dizendo que queremos trabalhar muito mais. E a gente quer, por muitos anos, continuar nessa esteira. Tá bom? E para não dizer que não falei das flores, fora Temer.
Eu queria estar justificando a ausência do vereador Tchaca, que tinha assumido conosco o compromisso de estar aqui nessa cerimônia, nessa homenagem, mas a esposa dele não estava passando bem, ele, no meio da sessão, já se retirou para acompanhá-la. Eu, antes de encerrar, queria contar 2 casinhos. Eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido eu contar esses casos. Quando o ECA fez 15 anos, eu estava na Câmara do Deputado, participava da Frente Parlamentar da Criança e Adolescente. E nós fizemos, durante a semana, diversas atividades na comemoração dos 15 anos do ECA. E eu me lembro que uma delas a gente foi visitar uma unidade da FEBEM que tinha acabado de ocorrer uma rebelião. Então, nós fomos visitar. Então, ela tinha 1.500, quase 1.500 meninos. A grande maioria deles não tinha processo, não é condenação, não. Não tinha iniciado o processo, estavam presos há alguns anos, para não dizer que estavam recolhidos, mas estavam presos, e sem processo. E nós chegamos, assim, desses 1.500 meninos, tinha um chuveiro frio, não com água quente, um chuveiro que, se os meninos passassem debaixo da água, não dava para os 1.500 tomarem banho todos os dias. Passar só assim. Então, vocês imaginam se não era um barril de pólvora para correr rebelião. Mas o que mais chamou atenção naquele momento foi um garoto que ele esticava a mão assim da cela, a mão dele não chegava, e fora, no pátio, tinha uma mangueira carregada de manga que caía no chão e os meninos não podiam comer. A mãozinha dele carregava. Ô, tia, vai lá, pega uma manga para mim. Vai lá, tia, pega uma manga para mim. Então, esse menino que falava, tia, vai lá, pega uma manga para mim, tem um nível mínimo para você reconhecer que é alguma pessoa que chegou lá, mas que pode sair e pegar uma manga. E tinha um mínimo de, entre aspas, sensibilidade para saber que o jeitinho de falar. E esse menino tinha sido um dos que tinham liderado a rebelião, uns 15 dias antes, lá na FEBEM. Teve um outro dia que teve um artista plástico que foi dar um testemunho. E ele falou que fazia arte, pintava, fazia escultura, mas não se sentia contribuindo com a sociedade. Então, ele resolveu ensinar, trabalhar com os meninos da FEBEM para doar isso que ele tinha, que era fazer arte. Ele é um artista plástico. E, quando ele entrou lá, o pessoal falou, você é maluco, aqui é a unidade mais perigosa, só os adolescentes mais perigosos é que estão aqui. O mínimo matou 5 vezes. Esse aqui é tudo bandido que tem que matar. Essa aqui é coisa horrível. Imagina, você vai entrar aí para ensinar os meninos a pintar? Ele, não, é aqui que eu quero trabalhar, então. Aqueles adolescentes, 16, 17 anos, alguns já tinham até 18 anos, que desenhavam, pegaram uma caneta, um lápis, e desenhavam igual criança de 2, 3 anos. Todo mundo já viu os rabiscos assim, né? Que eles começam a desenhar. Com o tempo, os meninos foram fazendo a casinha, o hominho com bolinha, perninha, bracinho. Mas tinha um que era considerado o mais bravo, o mais perigoso, o que tinha cometido crimes piores que podiam ser referidos. Ele tirava sarro dos outros, eu não vou fazer essa porcaria nenhuma para não falar outra coisa. E ficava rasgava o papel dos outros, quebrava o lápis dos outros, ficava o dia inteiro, em todos os dias que o artista ia lá, numa eterna questionamento, rebelião. O rapaz chamou ele e falou assim, olha, você tem todo o direito de não querer participar das aulas. Você só não tem o direito de não deixar os outros participar da aula.
Se você não quiser vir, você não vem. Se você não quiser desenhar, pintar, fazer escultura, você não é obrigado. Mas você não pode impedir os outros de fazerem. Se você quiser ficar, você fica. Se você não quiser, você pode ir embora. E ele mas continuava nesse mesma atitude. Aí, um dia, o garoto se ajoelhou, abraçou a perna do artista e falou assim: cuida de mim. Eu ainda me arrepio só de lembrar. Cuida de mim. Ninguém nunca cuidou de mim. Você está cuidando de todo mundo. Cuida de mim também. Então, quando a Célia diz que nós estamos no pé de uma outra luta de começar, que a gente está vendo muito fácil sendo colocado pela mídia, que a redução da maioridade penal vai ser a solução para reduzir a violência, quando a gente vê que menos que 1% dos crimes são cometidos por adolescentes, a gente vê que a nossa luta está muito grande. E a gente vê também que é possível desses meninos, dando cidadania, educação, oportunidade de reabilitação, eles se reabilitam e voltam para a sociedade. Então, eu queria terminar isso com essa reflexão que ele fez, que a gente continue com essa indignidade ética de continuar lutando, porque se alguns lutam, alguns caem pelo caminho, mas alguém sempre tem que passar o bastão para o outro continuar e chegar no fim da jornada. E que nós sejamos esses que continuemos carregando o bastão, porque esses meninos precisam da gente, precisam de pessoas que, como a Célia, o Gilson, muitos de vocês que estão aqui, e muitos outros que não puderam estar aqui, de acreditar que você lutar por direitos é você lutar por uma sociedade que a gente acredita que é possível de ser construída com mais justiça. Então, nada mais havendo a tratar, a gente declara encerrada essa solenidade, agradecendo a participação de todos vocês, agradecendo aos funcionários da Câmara, da TV Câmara, que deu condições da gente fazer essa homenagem. Boa noite a todos.